Apresentação. A seção de associações profissionais SBA do Conselho Internacional de Arquivos, o CIA, companhia, né? De 1991 deu início aos estudos de um texto, bem como expressa e define-se os parâmetros do comportamento arquivístico em consonância com os preceitos éticos e morais, quanto no exercício de suas atividades profissionais. No decorrer destes últimos 5 anos, o texto do Código de Ética recebeu inúmeras sugestões por parte das associações filiais, sofrendo várias emendas e alterações. Finalmente, por ocasião, no 13º Congresso Internacional de Arquivos, realizou em setembro de 1996, em Beijing, o texto final foi aprovado pelo Comitê Executivo do Conselho Internacional de Arquivos durante a Assembleia Geral realizada no dia 4, 6 e 7 de setembro de 1996. A Associação Arquivista Brasileira cabe, portanto, divulgar o conhecimento e a reflexão do pensamento referido ao Comitê Executivo CIA e a ética da área arquivística. Código de Ética. Um código de ética arquivística que tem por finalidade fornecer à profissão arquivística nas regras condutas ao alto nível. Ele deve sensibilizar os novos membros da profissão e essas regras. Relembrar que os arquivistas expressam as suas responsabilidades profissionais e inspiram o público com confiança e profissão. Os termos arquivista, tal como usado no texto, aplica a todos aqueles que têm responsabilidade de controlar, vigiar, tratar, guardar, conservar e administrar os arquivos. As instituições empregadas e os serviços de arquivos encorajados a adotar políticas e práticas que permitem a aplicação do código. 4. Esse código destina-se a oferecer o quadro ético de conduta de membros profissionais, não se aplicando às soluções específicas de problemas particulares. 5. Todos os artigos são acompanhados de comentários desenvolvidos e ilustrados. O princípio enunciado, artigos e comentários que foram todo assim que constituem o texto completo de código. 6. A aplicação do código depende da boa vontade das instruções de arquivos e das associações profissionais. Ela pode ser feita indiretamente através do estabelecimento do uso de procedimentos que surgem orientações nos casos de dúvida, exames e condutas contrários à ética e se for necessário, aplicadas às sessões. Texto 1. O arquivista mantém a integridade dos arquivos, garantindo assim que possa constituir em testemunho permanente e digno de fé do passado. O primeiro dever dos arquivistas é manter a integridade dos documentos, são valorizados e por cuidados em vigilância. Em cumprimento desse dever, eles consistem os direitos de algumas vezes discorrentes os interesses dos seus empregadores, proprietários das pessoas citadas nos documentos de usuários passados, presentes do futuro, a objetividade e a imparcialidade dos arquivos, que permite aquilatar o grau do seu profissionalismo. O arquivista resiste a toda pressão que venha de onde vier quando manipula os testemunhos, assim como esse aí não sei não, de estimular ou forma dos fatos. Os arquivistas tratam, selecionando e mantêm os arquivos e seus contextos históricos, jurídicos e administrativos, respeitando, portanto, a sua proveniência, previsando e tornando assim manifestações e interações originais. O arquivista age conforme os princípios e práticas realmente conhecidos do cumprimento da sua missão e das suas funções. Os arquivistas se pautam pelos princípios arquivísticos que reagem à criação e à gestão de escolha, destinação dos arquivos correntes intermediários, a seleção e aquisição de documentos com vista do arquivamento definido para a salvaguarda, preservação, conservação dos arquivos que estão sob sua guarda, classificação, análise,
publicação em meios de tornar o documento acessíveis. Os arquivistas fazem triagem de documentos em imparcialidade, fundamentando seu julgamento profundo do conhecimento, as exigências administrativas e das políticas de aquisição de suas instruções. Eles classificam e analisam os documentos escolhidos para serem retidos de acordo com os princípios arquivísticos, em particular o princípio da proveniência e os princípios de classificação original e as normas reconhecidas universalmente. Tudo isso são tão rápido quanto possível. Os arquivistas têm uma política de aquisição de documentos conforme os objetivos e recursos das suas instituições. Eles buscam ou não aceitam aquisições quando elas se constituem em perigo para a integridade e a segurança dos documentos. Eles dispõem e cooperam para documentos que sejam conservados nos serviços mais adequados. Os arquivistas fornecem o retorno de arquivos públicos aos seus pilares de país de origem, quando eles tenham sido sequestrados em tempos de guerra ou de ocupação. Terceiro, os arquivistas preservam a autenticidade dos documentos nos trabalhos de tratamento, conservação e pesquisa. Os arquivistas agem de modo de valor arquivístico os documentos e neles compreendidos documentos eletrônicos ou informáticos. Não sejam diminuídos pelos trabalhos arquivísticos de triagem, de classificação ou de inventário, de conservação de pesquisa. Se devem eles proceder à amostragem, a eles fundamentam a decisão sobre os métodos de critérios seriamente estabelecidos. A substituição dos originais por outros suportes é decidida considerando-se vários legais intrínsecos da informação, quando documentos são excluídos ou consultados tenham sido retirados momentaneamente do dossiê. O usuário deve ser notificado. Os arquivistas asseguram permanentemente a comunicabilidade da compreensão dos documentos. Os arquivistas dirigem a sua reflexão sobre a triagem de documentos a serem conservados e eliminados prioritariamente em função de necessidades de salvaguarda da memória da atividade, da pessoa, da instituição e dos produtos de acúmulo, mas igualmente a função dos interesses evolutivos da pesquisa histórica. Os arquivistas têm consciência que a aquisição dos documentos de origem duvidosa, mesmo em grande interesse, de natureza que encoraja um comércio ilegal, e eles precisam prestar colaboração aos seus colegas e aos seus serviços pertinentes na identificação e à procura de pessoas suspeitas de roubos de documentos e arquivos. Os arquivistas se responsabilizam pelo tratamento de documentos e justificam de maneira como fazer. Os arquivistas se preocupam não somente com o recolhimento de documentos existentes, mas também cooperam com a gestão de documentos de maneira que os sistemas de informação e arquivamento eletrônico sejam levados em conta desde a origem aos procedimentos destinados à proteção de documentos de valor permanente. Os arquivistas, quando negociam os serviços responsáveis pela guarda com os seus proprietários de documentos, fundamentam a sua decisão tal a circunstância, considerando os seguintes elementos da autorização, recolhimento, doação ou venda, negociação financeira, planos de tratamento, direito de produção e condições de acessibilidade. Eles guardam o registro escrito da entrada do documento e a sua conservação e o seu tratamento. Os arquivistas facilitam o acesso do arquivo ao maior número possível de usuários, oferecendo seus serviços em todos os com imparcialidade. Os arquivistas produzem instrumentos de pesquisa gerais específicos adaptados às exigências para a totalidade dos fundos que têm sobre a guarda em todas as circunstâncias, e eles oferecem pareceres de imparcialidade utilizando recursos disponíveis para fornecer uma série de opiniões equilibradas. Os arquivistas respondem às cortesias e com as preocupações de ajuda em todas as pesquisas razoáveis referente aos documentos, dos quais garante a conservação, encorajamento e a utilização de grande número, dentro dos limites impostos à política da instituição, que depende da necessidade de preservar documentos a respeito da legislação, da regulamentação e direitos que são os indivíduos de acordo com os doadores. Eles definem as restrições do usuário eventuais que implicam equidade. Os arquivistas desencorajam a limitação do acesso,
de utilização quando não são razoáveis, mas pode aceitar sugerir restrições claramente definidas a uma duração limitada, quando elas são condicionadas à aquisição. Eles objetivam fielmente e implicam a imparcialidade de todos os acordos firmados no momento que a aquisição, mas o interesse da liberação de acesso aos arquivos pode negociar as cláusulas quando as circunstâncias mudam. Os arquivistas visam encontrar um justo equilíbrio do quadro de legislação em vigor em um direito do conhecimento a respeito à privada. Os arquivistas se preocupam com a vida das pessoas jurídicas físicas, assim como as pessoas nacionais, sejam protegidas e que haja necessidade de se destruir as informações. Sobre o caso do arquivo informatizado, onde os dados podem ser detectados e os novos inseridos, como é a prática corrente, os arquivistas defendem a respeito à vida privada das pessoas que estão ligadas da origem e são as próprias matérias dos documentos, sobretudo daquelas que não foram consultadas, quanto à utilização do mesmo destino dos documentos. Os arquivistas servem de interesse a todos que evitam tirar sua posição de vantagem para eles mesmos, para quem quer que seja. Os arquivistas abstêm de toda atividade prejudicial à integridade profissional e à objetividade da sua imparcialidade. Os arquivistas não tiram as suas atividades de nenhuma vantagem profissional, financeira ou qualquer outra ordem que possa consultar em detrimento da instituição dos outros colegas. Os arquivistas não colecionam pessoalmente documentos originais, nem participam de um comércio de documentos em áreas de jurisdição. Eles evitam as atividades que possam criar espírito político e impressão de conflitos de interesse. Os arquivistas podem explorar o fundo arquivístico de sua instituição para fim de pesquisa e publicações pessoais, desde que tal trabalho seja produzido de acordo com as mesmas regras impostas aos demais usuários. Eles revelam, eles não revelam nem utilizam nos fundos arquivísticos sobre o acesso que é limitado às informações obtidas em seu trabalho. Eles permitem que suas pesquisas pessoais ou públicas interfiram com as tarefas profissionais administrativas para os quais foram contratados, no qual que conhecer a exploração dos fundos arquivísticos. Os arquivistas não utilizam o seu conhecimento das descobertas feitas por um pesquisador, ainda não publicadas por ele, sem adverti-lo de sua intenção para tirar partido delas. Os arquivistas podem criticar e comentar os trabalhos afins às suas áreas de pesquisa, aí compreendidos para os trabalhos baseados aos fundos que acham sobre a sua guarda. Os arquivistas não permitem que as pessoas estranhas à sua profissão interfiram em suas práticas e obrigações. Os arquivistas procuram atingir a melhor nível profissional, renovando as sistemáticas e continuamente os seus conhecimentos arquivísticos, compartilhados nos resultados em suas pesquisas e nas suas experiências. Os arquivistas se esforçam a desenvolver o seu saber profissional e seus conhecimentos técnicos e contribuir para o progresso da arquivologia, zelando para que as pessoas cuja formação de orientação sejam sua responsabilidade e exerçam suas tarefas com competência. Os arquivistas trabalham na elaboração com os colegas e com os membros profissionais afins, visando assegurar universalmente a conservação e a utilização do patrimônio documental. Os arquivistas procuram estimular a colaboração e evitar conflitos dos colegas, resolvendo as dificuldades pelo encorajamento e respeito das normas arquivísticas e ética profissional. Os arquivistas cooperam com representantes profissionais paralelos dentro do espírito e respeito de compreensão.